O conflito entre Israel e o Hamas já se estende por um mês, resultando em milhares de vítimas fatais e deixando um rastro de destruição no território palestino. Durante esse período, a inação da Organização das Nações Unidas, a postura agressiva dos Estados Unidos e crises diplomáticas, entre outras, as quais uma que envolve 34 brasileiros que não recebem autorização para deixar Gaza, têm sido características marcantes desta guerra, que até o momento não vislumbra um horizonte para uma resolução a curto prazo. A repórter Daiane Ponte, ela conversou com especialistas em relações internacionais e traz os detalhes. Os conflitos em Gaza entre Israel e o grupo Hamas já resultaram em mais de 10 mil vítimas, incluindo pelo menos 4 mil crianças. Israel tem recebido apoio irrestrito dos Estados Unidos, inclusive com envio de suporte bélico. No entanto, ao redor do mundo, manifestações têm demonstrado solidariedade à causa palestina, enfatizando que a única solução viável é um cessar-fogo. Retomada das grandes mobilizações, manifestações, principalmente no mundo árabe, nos países com maioria islâmica e também em países do norte, digamos assim, Estados Unidos, Europa. Nos países do sul, ainda com menos peso. São manifestações populares, mas a posição dos governos é outra, né? Inclusive, há países como França e Alemanha que estão proibindo manifestações pró-Palestina. O Conselho de Segurança da ONU tem dado sinais de falta de força e ineficácia diante da crise. Durante o período em que o Brasil ocupava a presidência do Conselho, houve uma tentativa de elaborar uma resolução visando a redução das fatalidades no conflito. No entanto, os Estados Unidos utilizaram seu poder de veto, justificando que Israel tinha o direito à autodefesa. Isso resultou em uma enorme crise diplomática que agora se estende à tentativa de evacuar civis da zona de conflito. A ONU ela até consegue aprovar, né, como aquela resolução que foi aprovada na Assembleia Geral, 120 países apoiando um cessar-fogo, 45 se abstiveram, 14 votaram contra, Israel, Estados Unidos e mais 12 países. Então, você até consegue aprovar. Por parte dos Estados Unidos, aquele veto ele foi muito oportunista, porque ele se apoiou em cima de algo que já está referendado na Carta das Nações Unidas, que é a defesa, o direito à defesa. Inicialmente, que a posição do governo de Israel em relação aos nossos compatriotas em zonas de guerra é inaceitável. Eles jogam de maneira deliberada com crises diplomáticas, né? Eu tenho várias críticas ao governo brasileiro, mas há de se reconhecer que nessa questão, do ponto de vista diplomático, a posição brasileira foi exemplar. A Convenção de Genebra, que estabelece direitos humanitários em cenários de guerra, tem sido sistematicamente desrespeitada por Israel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem destacado uma série de excessos por parte de Israel, como ataques massivos a hospitais e campos de refugiados, bem como controle de entrada de água, alimentos, combustível e outros itens essenciais. Esses atos demonstram claramente que Israel não se empenha em poupar a vida de civis inocentes. Israel não tem respeitado nenhuma mediação diplomática, tem agido sobre Gaza como já o dono de Gaza completamente. Israel, neste momento, travou qualquer possibilidade de funcionamento normal das diplomacias, porque mesmo em tempos de guerra, as diplomacias funcionam. Essa não é uma guerra de Israel contra o Hamas, essa é uma guerra de Israel contra a Palestina. Eu também insistiria que são ações que visam aterrorizar a população. Então, eu diria, acho que a primeira coisa importante, a meu ver, é definir, afinal de contas, contra quem é essa guerra. A postura adotada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que envolve a ocupação de territórios e o deslocamento da população palestina, tem afastado cada vez mais a possibilidade de resolução dos conflitos na região. Eu diria que a função fundamental aí que está em jogo é a possibilidade de criação de uma situação de guerra infinita. De uma maneira ainda pior, eu não vou permitir que o Estado se constitua. Eu vou colocar uma população numa situação de população apátrida, uma situação aberrante do ponto de vista de direito internacional. Eu vou fazer com que essa população ela seja colocada numa situação de extrema vulnerabilidade e precariedade, porque não tem nenhuma instituição que possa sustentá-la, possa defendê-la, em nome da minha segurança. Digamos que o Netanyahu faça
o projeto que ele quer, né, de intervir militarmente em Gaza por todos os lados, criar essas catástrofes humanitárias, as piores desde a Segunda Guerra, certo? Tentando destruir o Hamas. Ele vai conseguir destruir? Não, porque foi assim que o Hamas foi criado dessa forma. Foi criado exatamente através dessa generalização da situação de violência, da consciência da vulnerabilidade extrema da população palestina e do fato de que, bem, então quem é que vai nos defender militarmente? Quem produziu isso, Hamas, ele nunca vai ser destruído porque o maior sócio dele é o Netanyahu. O Netanyahu é o maior sócio do Hamas. Ele precisa desse sistema de guerra contínua, porque o Estado de Israel não tem como funcionar a não ser dessa forma. Você tem um Estado que tem um núcleo teológico político que acha que tem direito a uma grande Israel, certo? Que Israel tem que ir até o Rio de Jordão. Por isso a situação é de impasse, mas o impasse ele está vinculado à própria estrutura do Estado de Israel, que é um Estado meio laico, meio religioso, né?